pode-se encontrar a felicidade mesmo nas horas mais sombrias, se a pessoa se lembrar de acender a luz. Existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você. Ninguém vê, ninguém ouve, mas ela existe. É aquela voz que aparece quando o mundo cala, quando as luzes se apagam e sobra só o eco do que você ainda não se tornou. A verdade é que a maioria das pessoas foge desse lugar. Foge da própria mente, da própria história. Mas em algum momento, todos têm que voltar. Voltar para o ponto onde as coisas quebraram. Porque é ali que a reconstrução começa. Tem gente que acha que seguir em frente é deixar o passado para trás. Mas o que você ignora se transforma em sombra. E cedo ou tarde, essa sombra cobra o que você devia ter enfrentado. Ser vulnerável não é fraqueza, é o contrário. É se despir das máscaras e olhar no espelho sem filtro. É dizer para si mesmo: é aqui que eu caí e é daqui que eu vou levantar. Essa é a fundação de toda mudança real. O mundo moldou você, pelas dores, pelas perdas, pelos silêncios. Mas chega um momento em que a vida para de te criar e começa a exigir que você se recrie. E isso dói, porque o renascimento acontece no escuro, longe dos aplausos, sem promessas de recompensa. O capítulo solitário é o mais longo da jornada. É aquele trecho em que você ainda não é quem quer ser, mas já não cabe mais em quem era. É o espaço entre o que foi e o que está se tornando. E nesse meio termo, tudo parece te testar. Você tenta explicar, mas ninguém entende. Amigos antigos se afastam. Novas pessoas ainda não chegaram. E o silêncio começa a gritar. É aí que muitos desistem, porque confundem solidão com fracasso. Mas o isolamento não é o fim. É o laboratório. É o lugar onde você para de ser eco e começa a ser voz. A maioria das pessoas define a própria história pelo que aconteceu com elas. Poucos têm coragem de defini-la pelo que fizeram acontecer. E essa é a diferença entre quem sobrevive e quem se transforma. O processo é cruel, demorado e real. Na vida, o momento do corte não dura 90 segundos como nos filmes. Às vezes, dura 5 anos. Anos de tentativa, de dúvida, de ouvir o mundo dizer que você não vai conseguir. E continuar mesmo assim. Cada vez que você escolhe continuar, mesmo sem saber se está dando certo, você escreve uma nova linha da história que vai contar um dia. E quanto mais dura for a batalha, mais lendário será o guerreiro que sai dela. Então sim, talvez hoje você esteja preso entre o que quer ser e o que precisa deixar morrer. Mas é nesse intervalo que o verdadeiro caráter nasce. A pergunta é: você tem coragem de ficar aqui? De atravessar esse deserto sem saber quanto tempo vai durar? Porque só quem aguenta o vazio merece o peso da própria vitória. Essa batalha não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre continuar mesmo quando ninguém vê o que você está passando. É sobre o cansaço que você não explica, as noites em que você deita e o peito parece pesado demais. É sobre segurar o próprio peso quando tudo em você quer soltar. Você não precisa postar, não precisa provar. A luta é sua, mas precisa continuar. Porque cada vez que você escolhe não desistir, mesmo sem motivação, você muda um pedaço da sua história. Ninguém vai entender o quanto custa levantar todo dia com a cabeça cheia e o corpo cansado. Mas esse é o ponto. A batalha que você não conta para ninguém é o que está te moldando por dentro. É o que vai te deixar pronto para o que vem depois. Então, não se perca tentando mostrar força. Mostre presença. Mostre consistência. Levanta amanhã e faz o que tem que ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem força. Porque essa luta silenciosa, que ninguém vê,
é justamente o que vai fazer o mundo te ver quando tudo mudar. A verdade é que ninguém vê o peso que você carrega. Mas cada dia que você aguenta, mesmo sem ânimo, é como dar um passo a mais no escuro. E esse passo pode parecer nada, mas é o que separa quem sonha de quem muda. Tudo o que você faz conta. Cada pequena ação, levantar, tentar, insistir, é uma semente. Você planta hoje, rega amanhã. E só muito tempo depois, entende o que estava crescendo o tempo todo. O problema é que a maioria desiste antes da semente brotar. Então, não olhe para o resultado como se ele fosse o prêmio. O prêmio é continuar. O prêmio é o processo. É quando você se acostuma com a dor e percebe que ela te treina, te afia, te prepara. A batalha que você não conta para ninguém é feita dessas pequenas vitórias invisíveis. De fazer o que você prometeu a si mesmo, mesmo que ninguém saiba. De marcar aquele feito no seu dia e sentir que, mesmo cansado, você está construindo algo que o velho você não conseguiria. Porque um dia você vai olhar para trás e perceber que cada passo que parecia pequeno demais era exatamente o que te trouxe até aqui. E quando o medo disser que você não vai aguentar, lembra disso. Você não precisa vencer tudo hoje. Você só precisa dar mais um passo, um de cada vez, um dia por vez. Sabe o que é difícil de admitir? Que ninguém vai ver as batalhas que realmente importam. Ninguém vai ver quando você acorda às 5 horas da manhã e o corpo implora para continuar dormindo. Ninguém vai ver quando você vai para a academia sozinho, cansado, sem energia. Ninguém vai ver quando você escolhe estudar em vez de sair, quando fecha o celular para não se distrair, quando segura o impulso de desistir. Essas são as lutas que ninguém aplaude, mas são exatamente as que constroem você. Todo mundo quer o resultado, mas quase ninguém quer o processo. É fácil admirar quem chegou lá, mas ninguém quer passar pelo que ele passou. As pessoas olham para o atleta no pódio e pensam: ele tem sorte. Não veem os anos de treino quando ninguém acreditava. Não veem os dias em que ele treinou machucado, com febre, sem motivação. É o mesmo com o estudante que passa em medicina, com o cara que tira o próprio negócio do zero, com a mulher que perde 30 quilos em silêncio. O mundo só vê o depois. O antes, ele ignora. E o antes é o campo de batalha. É ali que você sangra, duvida, cai e levanta. É ali que você se forma. Porque não é o diploma, o corpo ou o sucesso que te define. É o que você teve que suportar para chegar até lá. Quando você recusa uma festa para ficar estudando, essa é uma batalha. Quando você segura a raiva e escolhe ficar em silêncio para não estragar algo importante, essa é uma batalha. Quando você acorda no meio da noite pensando se está no caminho certo, mas decide continuar mesmo assim, essa é uma batalha. E ninguém vai postar sobre isso. Mas são essas pequenas guerras diárias que te tornam inabalável. Pensa no pedreiro que acorda antes do sol, com dor nas costas, e mesmo assim vai. No atleta que treina todo dia mesmo sem estar no clima. No cara que trabalha o dia todo, chega em casa e ainda estuda até tarde porque quer uma vida melhor. Nenhum deles está buscando aplauso. Estão construindo algo que ninguém entende até ver pronto. E é isso que separa os que vivem do que têm dos que vivem do que sonham. A verdade é que ninguém precisa saber o quanto você sofre para crescer. Você não precisa justificar a sua luta para ninguém. As pessoas só vão entender quando virem o resultado. E mesmo assim, muitas vão dizer que foi sorte. Mas você vai saber. Vai lembrar de cada manhã em que levantou sem vontade. De cada vez que engoliu o medo e fez o que precisava ser feito. De cada não que disse para algo fácil para continuar no que era certo. É isso que forma o tipo de pessoa que o tempo não quebra. Porque a batalha que você não conta para ninguém não é feita de força física, é feita de disciplina,
E disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o corpo, a mente e as emoções dizem o contrário. Quando o atleta levanta para correr na chuva. Quando o escritor senta para escrever mesmo sem inspiração. Quando o estudante revisa o conteúdo pela 10ª vez, com os olhos ardendo. Isso é disciplina. E ela é forjada no silêncio. Tem gente que vive reclamando que não tem motivação. Mas motivação é um luxo. Quem depende dela para na primeira dificuldade. Os que vencem, vencem porque fizeram o que tinham que fazer, com ou sem vontade. Mike Tyson dizia: disciplina é fazer o que você odeia, mas fazer como se amasse. E é exatamente isso. Você acha que os grandes querem sempre fazer o que fazem? Claro que não. Mas eles entenderam que o preço da liberdade é o sacrifício. Quando você se disciplina, está escolhendo pagar o preço agora para viver melhor depois. Quando você foge da dor, está adiando a fatura, e ela sempre vem, só que mais cara. É como o cara que evita treinar porque é desconfortável, até que precisa subir uma escada e se sente velho. Ou a mulher que evita economizar porque quer viver o agora, até que percebe que o futuro chegou e ela não estava pronta. As batalhas que você evita hoje viram arrependimentos amanhã. Por isso, encare o desconforto como o seu campo de treino. Cada vez que você resiste à preguiça, está fortalecendo o seu controle. Cada vez que escolhe o difícil, está treinando o seu foco. Cada vez que termina o que começou, está provando para si mesmo que pode confiar em você. E quando você confia em si, não precisa mais de motivação externa. Você vira o seu próprio combustível. Lembra, ninguém precisa ver o que você faz no escuro para respeitar o que você constrói na luz. As vitórias silenciosas são as que mais duram. Aquelas que vêm sem aplauso, sem plateia, mas com propósito. Porque no fim das contas, o mundo não vai te julgar pelo que você sonhou. Vai te julgar pelo que você fez. E o que você faz começa nessas batalhas pequenas, diárias, que ninguém conhece. A batalha que você não conta para ninguém é a que te separa da versão mediana que você foi um dia. É a guerra que molda o caráter, endurece a mente e desperta o que há de mais verdadeiro em você. É o silêncio que cria a força e a dor que forja o respeito. Então continue. Continue mesmo quando parecer inútil. Continue quando ninguém notar. Continue porque é isso que os fortes fazem. Eles lutam, vencendo uma batalha de cada vez, até o mundo entender que nada disso foi sorte.